Desde os tempos mais antigos, o homem que dominava a palavra era aquele que comandava. Não importava se ele tinha o maior exército ou a maior riqueza, porque diante de um povo ou de uma audiência, era a sua voz que decidia os rumos da história. A oratória sempre foi a arte que separava os líderes dos seguidores, os fortes dos frágeis, os que influenciam dos que apenas obedecem. Quando você para pensar, percebe que absolutamente tudo na vida passa pela forma como você se comunica. Oportunidades de negócio, relacionamentos, respeito, liderança. Tudo depende da maneira como você fala, da confiança que transmite e da clareza que você entrega. E o mais impressionante é que essa habilidade não é um dom reservado a poucos, mas uma arma que qualquer homem pode afiar, se tiver disciplina e treino. A grande verdade é que muitos falham não por falta de inteligência, mas por falta de expressão. Eles têm boas ideias, mas não sabem transmitir. Têm bons projetos, mas não conseguem convencer. E acabam ficando para trás, observando outros homens, menos preparados que eles, conquistarem espaço, respeito e oportunidades simplesmente porque souberam usar a voz no momento certo. É aqui que entra a oratória perfeita. Ela não se trata de decorar frases prontas, de usar palavras difíceis ou de parecer algo que você não é. A verdadeira oratória é autenticidade com poder. É você falar de um jeito que prende a atenção, que transmite segurança e que deixa claro para quem te ouve que você sabe exatamente do que está falando. É quando cada palavra carrega força e cada silêncio se torna mais impactante que um discurso vazio. Nos negócios, essa habilidade é ainda mais crucial. Pense comigo. Todos os dias você negocia, mesmo sem perceber. Negocia quando apresenta uma ideia para sua equipe, quando vende um produto, quando fecha um contrato ou até quando quer convencer alguém a confiar em você. O homem que não entende de oratória acaba sempre em desvantagem. Ele fala, mas não convence. Ele se esforça, mas não inspira. Ele tenta, mas não fecha negócio. E a persuasão. Aqui está a chave. Persuasão não é manipulação, e sim direção. É você saber levar a mente do outro para onde você quer, mas de forma natural, sem forçar. O verdadeiro mestre da persuasão não precisa implorar, não precisa se justificar. Ele fala com tanta clareza e confiança que o outro sente que seguir a sua ideia é a única decisão lógica. Agora, pense em quantas portas você perdeu por não falar da maneira certa. Pense nas vezes em que você até tinha razão, mas não conseguiu ser ouvido. Pense nas situações em que sua voz não teve o peso que deveria. Isso não precisa mais se repetir. O que eu quero te mostrar é que a oratória é como uma espada, e cada homem deve aprender a usar essa espada com maestria. O silêncio é a bainha, a voz é a lâmina, e a confiança é a mão que empunha. Quando você domina essa arma, ninguém consegue te ignorar. Por isso, ao longo dessa jornada, eu vou te ensinar como falar da maneira certa, como usar sua voz para influenciar, como usar sua presença para dominar o ambiente e como aplicar a persuasão nos negócios de um jeito que vai colocar você em outro patamar. O que você vai aprender aqui não é apenas como falar em público, mas como transformar sua comunicação em poder real. E entenda bem, não é sobre parecer perfeito. Não é sobre decorar técnicas frias. É sobre ser verdadeiro, mas estratégico. É sobre aprender a ser claro, firme e impossível de ser ignorado. Aquele que domina a palavra domina o mundo ao seu redor. E é exatamente isso que vamos construir juntos. Quando falamos em oratória perfeita e persuasão para negócios, é preciso entender que existem 3 pilares que sustentam a comunicação de impacto: a voz, o corpo e a mente. Esses 3 elementos formam um triângulo. Se um deles está fraco, a sua mensagem perde força. E eu quero que você imagine isso como um treino de guerra. Cada pilar é uma arma, e você precisa afiar todas elas para se tornar imbatível. O primeiro pilar é a voz. Muitos homens nunca pararam para treinar a própria voz. Falam de qualquer jeito, em qualquer tom, sem pensar na cadência, sem trabalhar a intensidade. Só que a voz é como um músculo. Se você treina, ela se torna firme, envolvente, magnética. Se você ignora, ela se torna frágil, hesitante, sem poder. Por isso, treinar a voz é treinar a autoridade.
E a autoridade não é gritar ou impor medo, mas falar de forma clara, segura e inabalável. Um tom de voz bem colocado pode ser a diferença entre fechar um negócio milionário ou sair de mãos vazias. Depois vem o corpo. A comunicação não está só no que você fala, mas em como você se apresenta. A postura, o olhar, o gesto certo no momento certo. O corpo grita antes mesmo da sua boca se abrir. Imagine alguém que entra em uma sala com o peito erguido, o olhar firme e um andar seguro. Antes mesmo de falar, já conquistou metade da atenção. Agora, compare isso com quem entra cabisbaixo, mexendo no celular, evitando contato visual. Quem você acha que será ouvido com mais respeito? O corpo fala. E muitas vezes ele fala mais alto que as palavras. O terceiro pilar é a mente. Aqui mora a base de tudo. Se você não acredita no que fala, ninguém vai acreditar. Se você mesmo duvida das suas ideias, a sua voz vai trair você. A mente precisa estar blindada. E para isso, é necessário conhecimento, clareza e propósito. Não se trata apenas de repetir técnicas, mas de falar com a convicção de quem sabe exatamente onde quer chegar. Quando sua mente está alinhada com sua fala, a persuasão se torna natural. Agora, dentro dos negócios, a oratória não serve apenas para impressionar, mas para convencer. E convencer não é sobre vencer o outro, mas sobre alinhar interesses. O homem persuasivo não quer apenas ganhar uma discussão, ele quer construir uma ponte entre o que ele tem e o que o outro precisa. Quando você entende isso, percebe que a oratória não é apenas estética, é estratégia. Pense nas maiores figuras da história, dos imperadores aos grandes líderes modernos. Nenhum deles conquistou poder apenas com força física ou riqueza. Todos eles tinham uma arma em comum, a palavra. Eles sabiam mover multidões, influenciar decisões e mudar destinos apenas pelo modo como falavam. E essa habilidade continua sendo essencial hoje. Porque no mundo dos negócios, você não move exércitos, mas move clientes, investidores, parceiros e equipes. E aqui existe um detalhe fundamental. Não basta falar bem, você precisa falar certo. O que significa isso? Significa que cada palavra deve estar conectada a um objetivo. Se você fala apenas para mostrar que sabe, está desperdiçando energia. Mas se você fala para conduzir, para guiar, para levar o outro ao ponto em que você quer, então você domina a arte da persuasão. A persuasão acontece em 3 níveis: racional, emocional e instintivo. No racional, você usa dados, argumentos e lógica. É quando você prova que sua ideia faz sentido. No emocional, você conecta histórias, metáforas e sentimentos. É quando você toca o coração e cria identificação. No instintivo, você transmite confiança, postura e energia. É quando o outro sente que você é alguém em quem pode acreditar, mesmo sem conseguir explicar por quê. O verdadeiro comunicador é aquele que consegue usar os 3 níveis em harmonia. E eu quero que você entenda algo poderoso. Falar bem não é falar bonito. Muitos caem na armadilha de usar palavras difíceis, frases rebuscadas, tentando impressionar. Mas isso não convence. O que convence é clareza. O que conquista é simplicidade com autoridade. Quanto mais direto você for, mais forte será a sua mensagem. Agora, vamos trazer isso para um exemplo prático. Imagine que você está diante de um investidor. Você pode chegar e despejar números, gráficos, projeções. Ou você pode falar com clareza, mostrando em poucas palavras o problema que existe, a solução que você traz e o impacto que isso gera. Enquanto muitos tentam impressionar com excesso de informações, o comunicador persuasivo simplifica, conduz e conquista. Outro exemplo, dentro de uma negociação. Muitas pessoas entram em reuniões tentando falar mais, como se quem fala mais tivesse vantagem. Só que a verdadeira persuasão, muitas vezes, está no silêncio. Quem sabe ouvir, sabe conduzir. Quem sabe esperar, sabe controlar. O silêncio estratégico, acompanhado de um olhar firme, pode fazer mais do que 1000 argumentos ditos em desespero. E aqui entra um princípio essencial da oratória. Não é o que você fala, é o que o outro entende. Muitos se preocupam em preparar discursos complexos, mas esquecem que o objetivo não é mostrar conhecimento, e sim transmitir uma mensagem que o outro realmente absorva.
Oratória perfeita é aquela que chega no outro sem esforço. No campo dos negócios, isso significa entender a mente de quem está do outro lado. Se é um cliente, você precisa falar a língua dele. Se é um investidor, precisa falar sobre resultados. Se é uma equipe, precisa falar sobre visão e propósito. Persuasão não é sobre você, é sobre o outro. Quando você coloca isso em prática, cada palavra se torna uma ferramenta de influência. E não se engane, essa habilidade muda vidas. Um homem que fala certo conquista respeito, sobe de posição, fecha contratos e inspira confiança. Já o homem que fala errado, que não sabe se expressar, fica invisível. Ele pode até ter boas ideias, mas ninguém vai escutar. Por isso, eu quero que você grave uma coisa na mente. A forma como você fala define o valor que você transmite. O mundo não paga apenas pelo que você sabe, mas pela forma como você comunica o que sabe. A oratória perfeita é a ponte entre o seu potencial e o seu sucesso.